Seu coração disparou ao ver o pai, Manuel, com o rosto vermelho de raiva, segurando uma garrafa quebrada. Você é uma vergonha, gritou Manuel, enquanto a mãe, Maria, chorava no canto, segurando uma foto rasgada de João e Miguel aos 15 anos. Era o dia em que tudo mudou. João, aos 22 anos, havia sido descoberto beijando seu melhor amigo em um beco escuro de Lisboa, e agora sua família, conservadora e católica fervorosa, o expulsava de casa sem piedade. A chuva caía forte nas ruas empedradas do Barro Alto, molhando as roupas de João enquanto ele corria para longe da casa onde crescera com 3 irmãos mais velhos. Ele se lembrava das noites em que, criança, observava os irmãos flertando com garotas na escola, enquanto ele sentia um aperto no peito ao olhar para os meninos da turma. Porque eu sou diferente, pensara inúmeras vezes, escondendo revistas roubadas que mostravam corpos masculinos. Agora, aquele segredo explodira como uma bomba, e Miguel, o garoto por quem se apaixonara aos 16, desaparecera após o incidente, deixando João sozinho com a dor. Ele parou em uma praça vazia, ofegante, e ligou para o único amigo que poderia ajudar, Tiago, um colega de universidade que sabia de sua orientação. Eles me jogaram na rua, Tiago. Meu pai disse que prefere um filho morto a um filho gay. Tiago, do outro lado da linha, hesitou antes de responder, vem para cá. Mas cuidado, João. Lisboa não é tão aberta quanto parece. João guardou o telefone e olhou para o Tejo ao longe, sentindo o peso da sociedade portuguesa, onde tradições familiares ainda sufocavam identidades como a sua. Naquela noite, abrigado no sofá de Tiago em um apartamento pequeno em Alfama, João revivia o beijo. Miguel e ele haviam crescido juntos, jogando futebol nas praias de Cascais, compartilhando segredos sob as estrelas. Miguel, com seus olhos castanhos e sorriso confiante, sempre fora o oposto de João, extrovertido, filho de uma família liberal. Mas quando João confessara seus sentimentos, Miguel reciprovara, levando ao momento impulsivo no beco. Foi um erro, pensou João agora, mas no fundo sabia que era a verdade mais pura de sua vida. No dia seguinte, João enfrentou a realidade, sem dinheiro, sem casa, precisaria trancar a faculdade de engenharia. Ele caminhou até o café onde trabalhava meio período, mas o chefe, um homem idoso chamado Sr. Oliveira, o dispensou ao saber do escândalo. Não quero problemas aqui. As pessoas falam, você sabe. João saiu atordoado, vagando pelas ruas lotadas de turistas, sentindo olhares julgadores que pareciam saber de seu segredo. Em casa, seus irmãos, Pedro, Luís e André, sempre o trataram como o caçula frágil, mas agora, em mensagens furiosas, o chamavam de aberração. Miguel finalmente ligou à tarde. João, me desculpa. Meu pai me obrigou a ficar em casa. Ele disse que se eu continuar com isso, perco tudo. A voz de Miguel tremia, revelando o conflito interno. João sentiu uma raiva crescer, e eu? Eu perdi tudo por nós. Eles marcaram um encontro secreto no Parque Eduardo VII, onde, sob as árvores, Miguel explicou, eu te amo, mas minha família é tudo para mim. Se eu assumir, perco herança, amigos, tudo. João chorou, sentindo a primeira fissura em seu amor, era isso o preço da honestidade. Enquanto isso, em casa, Maria tentava convencer Manuel a perdoar. Ele é nosso filho, Manuel. A igreja ensina o perdão. Mas Manuel, um pescador aposentado de Setúbal, batia na mesa, a igreja condena isso. Ele nos envergonha perante os vizinhos. Os irmãos dividiam-se, Pedro, o mais velho, apoiava o pai, Luís, casado e com filhos, via com pena, André, o mais novo, secretamente questionava sua própria sexualidade, mas calava-se por medo. João, no parque, implorou a Miguel, vamos fugir juntos. Porto, talvez. Miguel negou, não posso. Minha mãe está doente, preciso ficar. A rejeição doeu como uma facada, e João voltou para o apartamento de Tiago, onde passou a noite em claro, debatendo internamente, valia a pena lutar por um amor que exigia tanto sacrifício. A sociedade portuguesa, com suas festas tradicionais e expectativas familiares, parecia um muro intransponível. Dias se passaram, e João encontrou um emprego temporário em uma livraria no Chiado. Lá, conheceu Sofia, uma cliente simpática que, ao notar sua tristeza, ofereceu amizade. Você parece carregar o mundo nas costas, disse ela. João hesitou em contar, mas algo nela inspirava confiança.
Sofia, ativista LGBT em segredo, revelou: eu sei como é esconder quem você é. Pela primeira vez, João sentiu um vislumbre de comunidade, mas o medo persistia. Uma ligação de Luís mudou tudo. João, venha para casa. Pai está arrependido. Era uma armadilha. João debateu com Tiago: e se for para me converterem? Tiago aconselhou cautela: famílias como a sua não mudam da noite para o dia. Mas o anseio por reconciliação venceu, e João voltou, encontrando a família reunida. Manuel, com olhos vermelhos, disse: você pode ficar, mas sem esse absurdo. Case com uma garota, como seus irmãos. João sentiu o estômago revirar. Era isso aceitação ou prisão? Ele aceitou temporariamente, mas o conflito interno crescia. Noites de insonia, questionando: sou eu o errado por amar assim? Miguel mandava mensagens escondidas, alimentando a esperança, mas cada encontro secreto aumentava o risco. Em uma festa familiar, João viu André olhando para um amigo de forma estranha, e pensou: ele também. Mas o silêncio os separava. A tensão culminou quando Pedro descobriu as mensagens de Miguel no telefone de João. Traição, gritou Pedro, confrontando-o na frente de todos. Manuel explodiu novamente: saia daqui. João fugiu, mas dessa vez com uma determinação nova: não voltaria até ser aceito como era. Ele ligou para Sofia: me ajuda a encontrar um lugar. Ela o levou a um grupo de apoio em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes, sentindo pela primeira vez que não estava sozinho. Mas o preço era alto. Isolado da família, João lutava com depressão, questionando cada decisão. Valeu a pena o beijo, pensou, enquanto via Miguel se distanciar cada vez mais, priorizando sua própria segurança. A sociedade, com suas leis progressistas mas costumes arraigados, testava sua resiliência. João acordou no sofá improvisado do Centro de Apoio LGBT em Barro Alto, o som de tráfego matinal de Lisboa invadindo o quarto compartilhado. Fazia 2 semanas desde a segunda expulsão de casa, e o vazio no peito era constante. Sofia, agora sua mentora, o incentivava: você precisa se reerguer, João. Há vida além da família. Mas as noites eram preenchidas por sonhos com Miguel, onde eles corriam livres pelas praias de Algarve, sem julgamentos. Ele começou a frequentar reuniões do grupo, ouvindo relatos de outros jovens gays portugueses enfrentando rejeição. Um rapaz de Porto contou como perdeu o emprego após ser autêdo. Outra, de Madeira, falou de pressão religiosa. João compartilhava aos poucos: meu pai prefere me ver morto. As lágrimas vinham, mas também a força. Ele decidiu retomar os estudos, matriculando-se em cursos online de engenharia, trabalhando turnos duplos na livraria. Miguel reapareceu em uma mensagem: preciso te ver. No mirador de São Pedro de Alcântara, amanhã. João hesitou, o coração dividido entre amor e raiva. Porque agora? Respondeu. Miguel: sinto sua falta. Minha mãe melhorou, posso arriscar. No encontro, sob o pôr do sol sobre o Tejo, Miguel o abraçou: desculpa por te abandonar. Eu estava com medo. João o beijou, mas recuou: medo. Eu perdi tudo. Miguel confessou: meu pai ameaçou-me deserdar. Mas eu te escolho agora. Eles começaram um relacionamento secreto, encontrando-se em cafés escondidos ou parques remotos. João sentia alegria, mas o sigilo pesava. Isso não é vida, Miguel. Miguel prometia: vou contar para minha família. Mas dias viravam semanas, e nada mudava. Enquanto isso, João recebia chamadas de Maria: volte, filho. Seu pai está sofrendo. Ele resistia: só se me aceitarem. Em casa, a família desmoronava. Manuel bebia mais, culpando-se pela falha na criação. Pedro, rígido, defendia: ele escolheu isso. Luís mediava: talvez a igreja erra nisso. André, calado, procurava online sobre orientação sexual, sentindo um eco em si mesmo. Uma noite, André confrontou Pedro: e se fosse você? Julgaria a si mesmo. Pedro calou-se, mas a semente da dúvida plantada. João, encorajado por Sofia, participou de uma marcha LGBT em Lisboa. Vestindo uma camisa arco-íris, ele marchava pelas ruas, sentindo empoderamento. Mas um vizinho o viu e contou à família. Manuel explodiu:
agora é público. Que vergonha! Maria chorou, eu te criei para ser homem de família. João, ao saber, sentiu orgulho misturado a dor, era o preço da visibilidade. Miguel, pressionado, finalmente confrontou sua família. Eu amo João, disse à mãe, que, doente, reagiu com choque, isso é pecado, filho. O pai, liberal em aparência, mas conservador no fundo, o expulsou temporariamente, pense no que está fazendo. Miguel ligou para João chorando, eles me mandaram embora. João acolheu no centro, agora somos dois. Mas a realidade bateu, sem apoio, eles lutavam financeiramente. A tensão crescia quando Pedro apareceu no centro, furioso, você corrompeu o Miguel. João enfrentou, amor não corrompe. Seu preconceito sim. Pedro, chocado, saiu, mas as palavras ecoaram. Em casa, ele questionou Manuel, pai, e se Deus nos testa com isso? Manuel negou, mas duvidava. João e Miguel dividiam um quarto pequeno, sonhando com o futuro. Mas diferenças surgiam, Miguel queria voltar para a família, João insistia em autenticidade. Não posso fingir mais, disse João. Uma briga explodiu, você é egoísta, gritou Miguel. E você covarde, rebateu João. Miguel saiu, deixando João sozinho com pensamentos sombrios. Perdi a família por ele, e agora o perco. Dias depois, André ligou, João, preciso falar. Eu acho que sou como você. João congelou, o quê? André confessou, sempre senti, mas via seu sofrimento e calava. João orientou, não esconda, mas prepare-se para o preço. André chorou, medo de perder tudo. João, eu perdi, mas ganhei liberdade. Miguel voltou arrependido, vamos lutar juntos. Eles reconciliarem, mas o sigilo corroía. Sofia sugeriu terapia, vocês precisam lidar com traumas. Na sessão, João desabafou sobre a infância, cresci com irmãos machões, jogando bola, mas meu coração batia por meninos. O terapeuta, isso é normal, mas sociedade impõe vergonha. A família de João marcava uma reunião, venha com Miguel. Era armadilha ou reconciliação? João debateu, e se nos rejeitarem? Miguel, enfrentamos. Eles foram, encontrando todos. Manuel, hesitante, quero entender. Mas Pedro interrompeu, isso é contra Deus. Discussão acalorada, Maria defendeu, amor é amor. Luís apoiou. André, corajoso, disse, eu também sou gay. Silêncio chocante. Manuel saiu, processando. Pedro, furioso, acusou João, você infectou a família. João rebateu, não é doença, é quem somos. A reunião terminou em caos, com Manuel ordenando todos saírem. João e André se uniram, irmão, estamos juntos agora. O preço, João perdia herança, mas ganhava aliado. Miguel, vendo isso, duvidava, minha família nunca aceitará. Ele começou a se afastar novamente, priorizando reconciliação própria. João, ferido, questionava, amor vale tanto sofrimento? Ele se jogou no ativismo, falando em eventos, expondo-se a mais julgamentos. Sociedade portuguesa, dividida entre progresso e tradição, o testava diariamente. A manhã em Lisboa amanhecia cinzenta quando João recebeu a notícia, Manuel sofrera um infarto. Maria ligou chorando, venha para o hospital, filho. Ele perguntou por você. João, no centro LGBT, congelou. Apesar de tudo, o pai era seu pai. Ele correu para o hospital de Santa Maria, encontrando a família reunida. Pedro o olhou com raiva, você causou isso. João ignorou, entrando no quarto onde Manuel, fraco, murmurou, me perdoe, João. As lágrimas vieram, pai, eu te amo, mas sou quem sou. Manuel apertou sua mão, eu sei. Medo me cegou. Era o começo de uma trégua frágil. Maria abraçou ambos, família é para sempre. Mas Pedro saiu, inconformado. Luís e André apoiavam, hora de mudar. Miguel, ao saber, visitou, isso pode unir todos. Mas sua própria família permanecia distante. Meu pai ainda não fala comigo.
João o consolou: dê tempo. Eles passavam noites discutindo futuro, casar, adotar. Mas realidades batiam, leis portuguesas permitiam, mas sociedade julgava. João retomou a faculdade, com bolsa do grupo LGBT. Estudava duro, mas o stress cobrava, ansiedade, insonias. Sofia notava: você carrega muito. Em terapia, ele explorava: cresci sentindo errado por amar meninos, enquanto irmãos namoravam garotas. O terapeuta: isso é internalizada homofobia. André, agora alto, morava com João e Miguel em um apartamento alugado em Moraria. Obrigado por me inspirar, disse André. Mas Pedro os isolava: não venham para as festas familiares. Manuel, recuperando, tentava mediar: Pedro, perdoe. Pedro negava: eles escolhem pecado. Uma oportunidade surgiu: João foi convidado a falar em conferência LGBT em Coimbra. Minha história pode ajudar outros. Miguel hesitou: e se expuser mais? João foi, compartilhando: perdi família por amor, mas ganhei verdade. Aplausos, mas atas online atacavam: vergonha para Portugal. De volta, encontrou Miguel distante. Estou pensando em voltar para casa. João chocou: sem mim. Miguel: eles oferecem estabilidade. Com você, é luta constante. Traição. João gritou: você me usou. Miguel chorou: amo você, mas o preço é alto. Eles se separaram temporariamente. João, devastado, procurou consolo em André: valeu a pena. André: sim, por autenticidade. Mas a dor consumia. Ele via Miguel nas redes, reconectando com família, postando fotos felizes. Inveja misturada à raiva. Manuel chamou João: venha jantar. Sem Pedro, a família conversou. Manuel: eu errei. A igreja ensina amor. Maria: aceitamos você. Luís: e Miguel? João: acabou. Dor fresca. Pedro, isolado, questionava crenças. Uma noite, ligou para João: me ajuda a entender. João: venha ao grupo. Pedro relutou, mas foi, ouvindo histórias. Não é escolha, disse um membro. Pedro chorou: eu julgava por medo. Reunião familiar, Pedro pediu perdão. Desculpa, irmão. Abraços, lágrimas. Mas Miguel ligou: voltei para eles. Adeus. João, apoiado pela família, sentiu alívio misturado à perda. Ele escolheu segurança. João se focou em si: ativismo, estudos. Encontrou novo amor em evento: Rafael, um artista de Faro, aberto e corajoso. Não esconde nada, disse Rafael. João hesitou, medo de perder de novo. Mas arriscou. Sociedade testava, assédio online, olhares na rua. Mas com família unida, ele resistia. André namorava em segredo, aprendendo com erros de João. Altatraco, Pedro descobriu que sua noiva, Ana, tinha primo gay. Ela me fez ver. Família fortalecida, mas cicatrizes permaneciam. João refletia: o beijo custou tudo, mas reconstruiu melhor. Mas dúvida: e se Miguel voltar? Os meses seguintes trouxeram calmaria aparente a Lisboa. João, agora com 23 anos, equilibrava faculdade, trabalho e relacionamento com Rafael. Rafael, com sua energia criativa, pintava murais LGBT nas ruas de Alfama, inspirando João a ser mais ousado. Não viva pela aprovação alheia, dizia Rafael. João sorria, mas o fantasma de Miguel assombrava: mensagens esporádicas, sinto falta, ignoradas. A família se reunia aos domingos em Setúbal, onde Manuel pescava novamente. Conversas fluíam: como está Rafael? Perguntava Maria. Pedro, agora aliado, trazia Ana, que defendia direitos LGBT. Portugal muda, mas devagar. André, namorando abertamente, compartilhava alegrias. Mas Manuel ainda lutava com fé: rezo por vocês. Uma crise surgiu quando João foi promovido na livraria, mas o dono, conservador, descobriu sua orientação via redes. Não quero ativistas aqui.
Demitido, João desabafou com Rafael, sempre assim. Rafael, lute judicialmente. João processou por discriminação, chamando atenção midiática. Jornais de Lisboa cobriram, jovem gay processa empregador. Sociedade dividida, apoio online, mas atas ameaçavam. Morra, viado, mensagens chegavam. Família preocupada, cuidado, filho. João persistia, silêncio mata mais. Miguel reapareceu, vi nas notícias. Parabéns pela coragem. João, onde estava a sua? Encontro marcado em café. Miguel, casei com uma garota, por pressão. Chocado, João, traição total. Miguel, era o preço para a herança. João saiu, sentindo clusur, ele escolheu dinheiro sobre amor. Rafael o apoiou, você merece melhor. Relacionamento aprofundava, mas João questionava, e se eu machucar ele como Miguel me machucou? Terapia ajudava, aprenda com passado. André enfrentava a própria crise, namorado traiu. Porque, chorava. João, amor exige risco. André, como você aguenta? João, com família e amigos. Alta tensão, processo ia a tribunal. João testemunhou, discriminação destrói vidas. Vitória parcial, indenização. Celebração familiar, mas Manuel confessou, temia isso para você. João, agora luta comigo. Pedro, inspirado, organizou workshop na empresa sobre diversidade. Mudei por você, irmão. João e Rafael viajaram ao Porto, fortalecendo laços. Casamos um dia? Perguntou Rafael. João, sim, se a sociedade permitir. De volta, surpresa, Miguel divorciado, pedindo perdão. Errei. João, tarde demais. Rejeição doeu, mas libertou. Sociedade evoluía, marchas maiores, leis fortalecidas. Mas João via amigos sofrendo, um suicídio por rejeição familiar. Não podemos parar. Ele escreveu artigo para jornal, O custo de ser gay em Portugal. Impacto, debates nacionais. Família orgulhosa, você muda o mundo. Mas preço, exaustão emocional. Anos se passaram, e João, aos 25, graduado em engenharia, trabalhava em empresa inclusiva em Lisboa. Rafael e ele moravam juntos, planejando casamento. Sim, eu aceito, disse João em pedido romântico no Mirador da Graça. Família apoiava, Maria organizava festa. Manuel, orgulho de você. Pedro e Ana, casados, tinham um filho que chamavam João de tio corajoso. André, estável em relacionamento, era padrinho. Mas sombras, Miguel, arrependido, vivia sozinho, mandando cartas, você foi o amor da minha vida. João ignorava, focado no presente. Sociedade portuguesa avançava, a adoção gay legalizada, mas opositores protestavam. João liderava campanhas, enfrentando backlash. Traidores da tradição, gritavam em manifestação. Crise pessoal, Rafael recebeu oferta de emprego em Berlim. Vem comigo. João hesitou, minha família, meu ativismo aqui. Discussão, não sacrifico tudo de novo. Rafael, amor é compromisso. Separação amigável, mas dolorosa. Sozinho novamente, João questionava, porque amor sempre custa. Terapia, você atrai quem reflete seus medos. Família consolava, tempo cura. Manuel, aprendi com você, amor não tem gênero. João viajou sozinho ao Algarve, refletindo infância, casa cheia de irmãos, eu o diferente. Retorno fortalecido. Novo capítulo, conheceu Tiago novamente, agora auto e ativista. Sempre te admirei. Romance floresceu, lento e honesto. Altatraco, oposição política ameaça direitos LGBT. João organiza protesto massivo em Lisboa. Milhares marcham, família presente. Manuel fala, meu filho me ensinou tolerância. Vitória, lei mantida. João, exausto mas vitorioso, o preço valeu. Mas dúvida final, e se eu tivesse escondido tudo?
O casamento de João e Tiago ocorreu em uma igreja progressista em Sintra, com família completa. Eu prometo te amar sem medos, jurou João. Aplausos, lágrimas. Manuel beijou a testa do filho. Deus abençoe vocês. Vida estabilizada. João promovido, Tiago artista bem-sucedido. Adotaram uma criança, enfrentando burocracia, mas vencendo. Bem-vindo, pequeno, disse João ao filho. Passada a coava, Miguel apareceu em evento, casado novamente, mas infeliz. Você venceu. João, não é vitória, é sobrevivência. Sociedade, Portugal mais inclusivo, mas bolsões de preconceito persistiam. João educava em escolas, amor é amor. Família unida, jantares dominicais, risos. Pedro, você nos mudou. André, herói meu. Mas reflexões noturnas, o beijo inicial custou dor, mas trouxe evolução. João escrevia memórias, inspirando outros. No fim, ele ponderava, as escolhas foram certas. A autenticidade vale o sofrimento. E você, leitor, esconder quem se é por paz familiar é certo ou errado?